Iniciando aqui mais um podcast Café Quente. Agradecer a todos que nos acompanham, que interagem conosco nas redes sociais. Pedir que quem não nos segue ainda, que nos siga. No Instagram é @Rogério Cafeteira. No YouTube, nosso canal é Café Quente Podcast. Queria convidar você a se inscrever lá, acionar o sininho, dar um joinha e compartilhar nosso conteúdo. É importante para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho independente. O nosso candidato, ele é candidato também, mas o nosso convidado de hoje é da região Tocantina, uma pessoa ligada ao agro. Eu poderia dizer, perguntei até para ele aqui, perguntei se ele poderia dizer que ele era bolsonarista, ele disse que era para dizer que era bolsonarista doente. Foi candidato nas últimas eleições em Açailândia, hoje é candidato ao Senado, né? Seja muito bem-vindo, Sidônio Gonçalves, é um Muito grande obrigado. prazer de ter aqui. Muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando. A gente está ali no cantinho da região Tocantina e é importante a gente vir aqui, interagir com vocês, ouvir, aprender, dizer o que nós achamos da região e estamos aqui para o que você achar necessário. Nossa, é que eu acho que aqui é uma oportunidade, Sidônio, porque vocês fazem política na região Tocantina. E eu lembro, por exemplo, do teu irmão, Ildemar, ele foi candidato em uma eleição, e assim, foram tantas eleições que eu participei que eu não me lembro exatamente o ano, mas ele foi candidato ao Senado na chapa com cafeteira. E eu não conhecia, né? E eu lembro que quando abriram as urnas, na Imperatriz, naquela região, assim, a votação dele foi uma coisa absurda. Ele disputava com nomes de De grande peso, peso, como o isso, sem Lobão, dúvida, entre outros, e assim, ele atropelou. sem Ele dúvida, atropelou. sem dúvida. E em toda aquela região ali, ele é muito respeitado, o Ildemar, né? E eu queria que tu me contasse um pouquinho de como começou tua vida na política, tua primeira candidatura, e teu histórico, porque tua família tem esse envolvimento, né? Exatamente. Eu sou advogado de, de origem, né? Mas larguei a advocacia e fui mexer com agricultura, né? Com fazenda, com pecuária. E eu entrei na política justamente através do Ildemar, que foi candidato ao Senado, foi prefeito de Açailândia em 3 oportunidades, é um cidadão conhecido na região Tocantina pelo empreendedorismo que ele já fez naquela região. Eu quero dizer para você, Rogério, o seguinte: eu sou senador, eu sou candidato a senador do Maranhão. Quando a gente vem da região Tocantina, as pessoas ligam muito aquela pessoa somente à região Tocantina. E o Maranhão está precisando, com urgência, desse intercâmbio do interior do Maranhão com a capital. Eu separo o Maranhão em três, como fosse assim, pegar o mapa e dividir em 3 partes. Uma parte é a região Tocantina, outra parte é São Luís e a outra parte é a Baixada Maranhense. Então é preciso a gente se unir, somar forças nesse momento. Nós que amamos o Maranhão, há tempos nós estamos respondendo pelo estado mais pobre do Brasil. E nós não queremos ver isso no Maranhão. Nós sabemos perfeitamente do potencial do Maranhão. E é isso que nos fez ser candidato. Apareceu a oportunidade, eu agarrei com as 2 mãos. E, como eu te disse, eu sou candidato do Maranhão. E quero pedir voto no Maranhão todo. Porque eu quero ser um senador ativo no Maranhão, não numa região. Eu não quero ser um senador da região Tocantins. Eu quero ser um senador do Maranhão. O Maranhão é composto por 217 municípios. E nós precisamos ficar atento a toda a região do Maranhão. O Maranhão é um dos estados, na minha opinião, mais rico do Brasil. O Maranhão tem muita chuva, o Maranhão tem terra boa e o Maranhão tem gente. O nosso vizinho Pará e Ceará são teoricamente mais ricos do que o Maranhão, que eles falam, mas o Pará não tem gente. Às vezes você viaja 60, 70 quilômetros sem ver uma única casa.
tem terra boa e tem chuva. O Ceará tem terra boa, tem muita gente, mas não tem chuva. E o Maranhão, nós estamos num estado que tem tudo isso, cortado por ferrovia, cortado por rodovia. Temos o maior porto do mundo. Por que essa pincha do Maranhão ser o estado mais pobre do Brasil? Alguma coisa está errada. Será que são os administradores que estão no Maranhão há 40 anos? Você que está nos assistindo tem que responder essa pergunta. Porque às vezes a gente tem dúvida, né? O que nós temos visto na política do Maranhão, o que nós temos visto nos últimos acontecimentos do Maranhão, com o que se diz respeito à legislação, com o governo do Estado, com o Supremo, é um negócio chocante. Essa briga não soma para o Maranhão, em hipótese nenhuma. O Maranhão está sendo falado nos 4 cantos do Brasil pela mídia. Por quê? Por causa de uma briga de governo do Estado com parte do Supremo. Precisamos acabar com isso. Precisamos mostrar o verdadeiro Maranhão. O Maranhão que produz muita soja. O Maranhão que produz muito milho. O Maranhão que tem uma das pecuárias fortes do Nordeste. Precisamos deixar essa história de estado mais pobre de lado. Sidônio, conta pra gente como é que foi esse processo de teu lançamento para o Senado. Porque, a priori, o PL aqui se colocou como independente, não se alinhou com nenhuma candidatura ao governo, e eu imaginava no início que não teria nenhum candidato majoritário. Uhum. E aí surgiu o seu nome. Perfeito. Né, que tem uma identidade muito forte. Eu não diria que é só com região Tocantina. Região Tocantina é porque vocês são mais conhecidos lá. Mas eu acho que teu nome é muito ligado, muito vinculado ao agronegócio, que hoje não é exclusivo da região. Isso. A gente vê a soja vindo para cá, para várias regiões do Maranhão, né, e gerando muita riqueza. E você também vem como o representante da direita mesmo. Eu brinquei no início, perguntando se eu posso dizer que você é bolsonarista? Você disse, pode sim, doente. Que eu acho que é uma fatia bastante representativa do nosso eleitorado, sim, mas que de uma certa maneira, no momento antes da sua entrada, não tinha ninguém ocupando esse espaço. Né? Eu acho que ficou mais ou menos quem se diz de direita, mais uma direita light. O André do Missão, por exemplo, ele tem uma postura de direita, mas ele é anti-bolsonarista, né? Ele é anti o sistema. Inclusive, eu estava conversando ontem, até o candidato me disse que o André ele é mais pró-governo atual do que o Bolsonaro, que ele critica muito mais o Bolsonaro do que o Lula. Então é meio dúbio essa posição dele. E eu acho assim que até a tua entrada, quando o Roberto Rocha, o Maranhão estava sem um palanque para o Flávio Bolsonaro. A verdade era essa. Se ele chegasse aqui, ele não teria onde subir. Só se ele fosse sozinho, porque não teria palanque. Isso te motivou a entrar. Tu achas que você e o Roberto são hoje os representantes puro sangue do bolsonarismo e da direita? Eu não tenho dúvida disso, tá entendendo? Até porque lá em Brasília, com o Roberto, nós gravamos e ele disse, esse aqui é o senador do Maranhão que vai representar a direita, que vai representar o Flávio Bolsonaro. Então nós estamos aqui para isso. Como começou tudo isso? O Ulisses era o candidato a deputado estadual, a Mariana federal, e sempre em contato com o nosso amigo Maranhãozinho, que é o presidente do PL aqui no Maranhão. E surgiu naquela oportunidade a iniciativa de alguém sair candidato pelo PL para que o palanque do Bolsonaro desse sustentação, né? E aí o convite foi feito a outras pessoas. Mas as pessoas, a princípio, estavam com medo disso. Até porque já tinha vários candidatos a Senado do Maranhão, mas todos da esquerda. Ou
meio Centro indeciso, no caso, né? E aí perguntaram se eu topava. Eu digo, na hora, sem problema, ainda mais que é para fazer palanque para o Flávio Bolsonaro. Então nós saímos candidato com o apoio do Maranhãozinho, com o apoio, porque o Maranhãozinho é o presidente do PL, queira ou não queira, é um representante que tem uma votação imensa no Maranhão, ninguém pode duvidar disso, tá entendendo? O Ulisses é o candidato estadual, a Mariana vieram conversar isso comigo, se eu topava essa parada, digo, eu estou pronto, tá entendendo? Qualquer coisa que for ser feito para ajudar o agro do Maranhão, para ajudar a direita do Maranhão, para levantar essa bandeira, eu estou pronto. E não tenho medo de encarar essa situação. Você citou um amigo nosso aí que tem uma posição meia dúbia. Eu não tenho essa posição. Eu não tenho. Eu sou contra o que eu vejo hoje da esquerda. Não precisa a gente ficar falando aqui, senão eu passava a manhã inteira falando. Eu sou direita e sou a favor da produção. E não só no Maranhão. O Brasil é um celeiro e tem que produzir comida para o mundo todo, porque todo dia nasce gente. China, Índia, Indonésia são países que têm uma imensidão. E o Maranhão é um grande exportador de grãos, de carne. E isso representa muito bem a direita, representa o PL. É por isso que nós resolvemos tomar essa iniciativa. O Josimar é amigo meu também, e eu achei um dos grandes articuladores na política. Ele, sem dúvida, tem muita habilidade, Sidônio, na formação de chapa. É tanto que tu vê em qualquer circunstância, o Josimar passou aí 4 anos fora de governo estadual. Mesmo assim, ele chega agora numa eleição com uma nominata, fez as mudanças que ele achava adequada, mudou alguns de federal para estadual, a Detinha veio para estadual, mas pode anotar que ele vai continuar mantendo, eu apostaria que ele, no mínimo, mantenha a bancada deles, com as mudanças. Eu tenho certeza disso, porque quem sabe fazer isso mesmo é ele. Há muitos anos vem provando isso, com a eleição dele, com a votação da esposa dele no Maranhão, lá na região Tocantina, ele tem campo aberto em qualquer lugar. Nós que estamos lá, eu fui candidato a prefeito de Açailândia e tive o apoio dele, sou grato a ele por isso, tá entendendo? O que aconteceu com, com o Josimar e vem acontecendo de muito tempo é porque toda vez que alguém está crescendo e crescendo muito, igual o Josimar cresceu politicamente, isso gera um desconforto em alguns, um ciúme, uma inveja. E o Josimar é fruto disso no Maranhão. Sidônio, vocês vão ter, porque existe o tempo de televisão para o Senado. Isso. E o PL é um dos partidos que tem maior tempo. Sim. Então eu acho que é uma boa oportunidade para tu poderes te apresentar para o Maranhão inteiro. Porque apesar da internet ter muita influência hoje, e é importantíssimo ela, mas o horário eleitoral e a propaganda eleitoral também tem muita influência, tanto que todo mundo briga Sim. para ter tempo de TV. Sim, Então eu acho que isso aí vai somar bastante. E eu vi hoje um advogado que entrou fazendo um questionamento sobre a distribuição de tempo. Ele levantou uma tese e que eu acho que isso vai bater em Brasília. Porque aqui só 3 candidatos têm tempo de televisão. O Braide, o Orleans e o Felipe Camarão. Os outros candidatos a governo não têm nem 30 segundos. Que eu acho que deveria, na regra, ter algum percentual, independente da bancada, que tivesse um tempo mínimo para a pessoa aparecer, para o candidato aparecer na TV. Né? Mas deixa eu ver é uma curiosidade isso aqui, Sidônio, saindo um pouquinho do roteiro. Itinga, a cidade de Itinga, o município de Itinga, era uma área do Ildemar que ele doou? Procede essa versão, essa história? O Itinga é uma cidade maranhense que fica na divisa com o Pará. Tem o rio Itinga, tem a ponte do outro lado, chama Itinga do Pará, que na realidade é do Pará. O Itinga tem hoje 30 mil habitantes, aproximadamente. E o Itinga era um povoado
de Imperatriz, como a Ceilândia também era. A Ceilândia emancipou. E aí Itinga ficou município de Açailândia. Posteriormente, no governo do Ildemar, quando o Ildemar foi prefeito a primeira vez no Itinga, na Ceilândia, aí desmembrou. Itinga virou cidade. Itinga, nessa época, devia ter assim, umas 5 mil pessoas. E o Ildemar tinha uma propriedade em volta do Itinga. Ele fez um imenso loteamento e deu para o povo tudo. E isso virou. Tanto é que boa parte das ruas lá do Itinga, ele botou o nome até dos filhos dele, Samuel Coutinho, Nicanor Gonçalves, que é irmão. Então, eu não diria todos, 70% do território do Itinga, do município, quando eu falo da cidade, Sim. isso foi doado pelo Ildemar. Eu lembro porque eu estive por lá e ele tem uma. O carinho que as pessoas têm por ele, o Sim. respeito é muito grande. Sim. E aí eu me lembrei de que vou tirar a dúvida agora. Sim. Ele fez isso também em Açailândia. Comprou, quando ele foi prefeito a primeira vez, ele comprou uma fazendinha que tinha vizinho e distribuiu esse loteamento, que é a Vila Ildemar. Sidônio, voltando mais para a política aqui, para a gente. Não, agora vamos apertar um pouquinho a situação. Até então, até pouco tempo, o Novo tinha 2 candidatos combinados. O Roberto Rocha foi para o Novo com o compromisso de que ele seria o candidato a senador e o Laésio Bonfim seria candidato ao Senado. Isso. De uma hora para outra, houve uma mudança. Isso. E o Laésio disse que seria candidato ao Senado. A priori, eu achava que o Novo, que aquilo tinha sido uma decisão, pessoal, que é uma opinião minha, até eu achava que era uma decisão unilateral apenas do Laésio, mas depois conversando e observando o quadro, me parece que o Novo fez parte dessa articulação, a direção do Novo. Tu achas, na tua análise, que o Laésio, fazendo esse movimento, indo para uma candidatura diferente da que ele tinha se proposto, e agora fazendo parte da chapa do Eduardo Braide, ele perde um pouco esse discurso, o link que o levou até aquele desempenho na eleição passada? Porque é óbvio que ali ele foi fruto da polarização daquele momento. Lula, Bolsonaro. Quando ele muda um pouquinho essa posição e dizem que existe uma questão onde ele não pode, no palanque do Braide, pedir voto para o Flávio, se tu acha que isso aí o eleitor não vai perceber essa mudança e, consequentemente, ele perder espaço e talvez posteriormente ver que não foi uma boa opção que ele fez. Achou que ia ganhar, mas acabou perdendo. Como é que tu analisa essa situação? Olha, no início eu disse para você que eu sou Bolsonaro doente. E é assim, a posição do candidato, do Laésio, ele surgiu forte na região Tocantina como candidato da direita, falando de Bolsonaro. Com o tempo, eu não sei porquê, que de repente ele mudou essa posição. Dependendo do momento que for conveniente a ele é da direita. Dependendo do movimento, ele fica neutro. E essa tem sido a postura dele. Hoje ele não fala no Bolsonaro, ele fala no Zema. O candidato dele a presidente da República é o Zema. E eu não sei qual será o candidato dele se houver segundo turno, que parece que o Zema não chega no segundo turno, apesar de ser um bom nome. Sim. Mas essa tem sido a postura dele na região Tocantina. Tá entendendo? Ele não tem feito compromissos com a direita. Fizeram uma reunião lá no Sindicato Rural de Imperatriz, que é um sindicato forte, porque o Parque de Exposição de Imperatriz é um dos maiores do Brasil, do Nordeste, que tem à frente o meu amigo Glenn Maia, e ele fez o compromisso de apoiar isso, a direita.
Só que no meio do caminho ele mudou e não deu mais palavras a ninguém de lá. E o que eu descobri, o que eu penso do candidato Laércio, é que ele vai sempre ficar do lado que ele achar naquele momento que é conveniente a ele. Ele não está muito preocupado com o partido A, com o partido B, com o povo aqui ou com o povo ali. Tá entendendo? Quanto ao problema dele com o Roberto, foi uma traição que fizeram com o Roberto. O Roberto é candidato a governo do Estado. Na minha opinião, o Roberto é o melhor nome, é o mais preparado. Eu não vejo nenhum deles com o que o Roberto tem para agregar ao Maranhão. É um cidadão com uma certa idade, experiente, que já exerceu todos os cargos que tinha para exercer, deputado estadual, deputado federal, senador, filho do ex-governador do Rocha, né? Então eu acho que o Roberto tem muito mais a agregar ao Maranhão do que os outros dois candidatos. Os outros dois candidatos são novos, talvez, eu estou falando do hoje, Sim. talvez daqui outra eleição já muda, eles já agregaram muito mais. Mas hoje, no momento, o melhor candidato para o Maranhão é o Roberto. E por isso, nós do PL, tá entendendo? Que precisavam juntar algum candidato, estamos junto com o Roberto. O PL não juntou com o PRTB. É um apoio de, como diria assim, de palavras. Mas é esse o nosso candidato. É como Fufuca com Brade, também não juntou. Pronto, é a mesma Igual, situação. mesma situação. Mesma situação. Eu tava lembrando aqui, o Laésio fez algumas críticas fortes ao Brade, disse que o Brade queria comprá-lo, que o Brade humilhou ele, dizendo Exato. que era Isso. que ele era que o Brad tinha fechado a porta, disse que não queria ir de jeito nenhum, porque tinha colocado o Elaine Isso. já de vice. Aí fez uma série de declarações, eu até eu vou te falar, eu fiquei surpreso, porque não era o nome que eu esperava que o Brad indicasse para senador. Mas algumas coisas ocorreram que um dia as pessoas vão saber o que foi. E o Brad porque às vezes não é interessante a gente falar coisas que a gente sabe, mas não tem como provar. Sim. Né? Mas o tempo sempre mostra a realidade das coisas. Exatamente. E eu, por sinal, acho que o candidato do Brad mesmo, eu tenho um mal de ser muito sincero, acho que o candidato do Brad mesmo é o Fufuca. O Laércio é meio um contrapeso. E aí quem está nos assistindo imagina o que é do contrapeso. E eu vi, inclusive, o Takashi, que deu uma entrevista para a gente aqui, fazendo uma acusação. Meu amigo. O nosso amigo Takashi fez uma acusação, até perguntando por que, questionando, por que será que a esposa dele não anda com ele? Quando eu for Imperatriz, que eu vou conversar com o Takashi, vou perguntar para ele, Takashi, aqui, só só pra nós no aqui. privado, só para nós, o que aconteceu? Olha, é assim, deixa eu dizer para você. O Brad escolheu um candidato para vice lá de Imperatriz. Eu diria até que a região Tocantina e Imperatriz está bem privilegiada aqui. Dos 4 candidatos da vice, 2 são de Imperatriz. O do Brad e o do Roberto Rocha, que o candidato do Roberto Rocha a vice é o pastor Josias, lá de Imperatriz. E o Brad com a candidata que é a Elaine. É importante para a região Tocantina. Importante por quê? Porque são 2 pessoas de lá e a região Tocantina hoje, quando a gente fala região Tocantina, são 28 cidades. Imperatriz com seus 200 mil habitantes, 200 mil eleitores, e a Ceilândia com 88 mil eleitores. As outras todas são bem menores, mas o composto de tudo isso, Balsa, Estreito, Porto Franco, João Lisboa, isso soma, diria eu, próximo aí de 500, 600 mil votos. Se você analisar que a capital aqui, São Luís, tem 700 mil eleitores, então é uma região que ficou forte. Sim. Ficou forte por causa disso. E acho que todos 2 fizeram, tanto o Roberto Rocha como o Brad, fizeram boa escolha em escolher alguém de lá para representar
eles na região. E do início eu disse para você, é preciso, é necessário que haja esse intercâmbio de São Luís com a região Tocantina, com a Baixada, que também é forte, que é para a gente fortalecer o Maranhão. É aquilo que o meu propósito principal é esse, é tirar esse nome de estado mais pobre do Brasil. Isso é a maior injustiça que comete com o Maranhão. E é nesse diálogo dos políticos com o povo, com a produção, com os pecuaristas, com os agricultores, com a indústria, que nós vamos buscar isso aí. E eles foram atrás disso, escolheram 2 vices de lá. Sidônio, até tu falaste de um amigo comum, o Glenn. Meu amigo. No dia que foi escolhida a Elaine, eu até brinquei, o Brad brincou comigo depois no Instagram, perguntando, cafeteira, depois eu quero saber quem é o X9 que te disse o nome. Porque estava bem guardado e tal. E aí acabou que eu soube antes, mas seria meio deselegante eu falar o nome antes da pessoa anunciar. Eu fiz só umas brincadeiras no Instagram, né? Eu botei o Cruzeiro do Sul e o nomezinho Elaine pequenininho. Depois botei, que eles são do Brasil Pneus, botei várias bandeiras do Brasil e os pneus. Era só para dizer uma brincadeira dizendo, olha, eu já sabia antes. Mas no dia que eu encontrei o Glenn me fez uma queixa. E aí eu queria, e não é aqui nenhum demérito à Elaine, que eu não a conheço, mas o que o Glenn falou foi que o Eduardo não teria ouvido os empresários, a classe empresarial, o agro, que é muito pulsante na região, e que teria escolhido ela e ela não representaria esse segmento. Esse sentimento permanece, Sidônio? Olha, dentro do agro, permanece. Porque o agro, por ser forte na região, ele pensou que o Bride poderia ouvir algumas pessoas de lá e ter uma ideia. Eu conheço a Elaine, conheço a família dela, conheci o pai dela, o seu João Cruzeiro do Sul, conheço os irmãos dela, inclusive a irmã dela é muito amiga da minha esposa, conheço há muitos anos. Eu costumo brincar, Rogério, que eu sou maranhense, nascido em Minas. Porque eu cheguei no Maranhão, eu tinha 7 anos de idade. Então eu conheço tudo. A história de Imperatriz eu conheço toda. E conheço comissão de Imperatriz, eu conheço tudo isso aí. Ela é uma pessoa decente, gente boa, mas não tem aquele tchan que precisa no político. Foi uma decisão muito fechada, que eles falam que quem participou dessa reunião foi o vereador Seida, eu não tenho certeza disso. Como você está falando aqui, é difícil falar isso de uma pessoa, mas é o boato da rua. Então, ela tem isso. Ela é uma pessoa decente, séria, honesta. Agora, não tem aquele tchan político que é necessário num momento desse. Ela não agregou, apesar de também ela mexer com pecuária, mas ela não tem esse sentimento no meio da pecuária, no meio da agricultura. Por quê? Porque ela é mais retraída. Tá entendendo? Mas é uma escolha dele, pelo que a gente sabe, que eu já ouvi falar também do Bride, as decisões dele sempre foram dessa forma, mais fechada, mais interna, e a gente não pôde fazer muita coisa. Por exemplo, o Roberto, a decisão do Roberto de colocar o pastor Josias, que também não tem esse conhecimento no agro, mas é um cidadão que tem um conhecimento muito grande dentro da igreja. O Maranhão tem 200 Assembleias de Deus, e ele é pastor. E antes de ser escolhido pelo Roberto, o Roberto fez uma reunião lá, tinha umas 20 pessoas, para falar do nome. Se alguém tinha alguma coisa contra ou a favor, e todos deram opinião. Então houve assim, um consenso, diferente do Bride, que escolheu ela, como você sabe, 3, 4 pessoas sabiam. E um dos que sabia mesmo era o Takashi, porque o Takashi participou dessa reunião na escolha dela. Já o Glenn, que é do agro e tinha outras ideias, não sabia de nada disso. Ó, Brad, não foi nem o Takashi,
Nem eu sei do que me contaram, viu? Não foi nenhum dos dois, Nenhum dos dois, foi foi. X9 nessa Não. questão, não. E, e nem o Fernando, teu irmão. Pronto. Porque, assim, como eu tenho uma relação mais hoje em dia, a gente já foi muito amigo, eu e o Bride, fomos Aham, deputados juntos, aí depois ele foi ser líder de oposição, líder de governo, aí isso. temos algumas. Tiveram Divergência. alguns confrontos, Isso. e aí a gente acabou se afastando um pouco. E aí, depois disso, já conheci o Fernando, converso mais com o Fernando. Mas o Fernando é pior. Se tu quiser uma informação, se tu quiser não ter uma informação, é só pedir pro Fernando, É. que ele não abre. O meu irmão, Petrone, foi deputado estadual aqui. E quando ele foi deputado estadual, que a Assembleia não era ali, era lá. Lá em frente ao Santa Teresa, Isso. esqueci o nome da avenida, da rua. Exatamente. O Braide, o pai do atual, era deputado junto com o meu irmão. O meu irmão é muito amigo do pai do Braide. Como é o nome dele? Antônio. Antônio Braide, exatamente. Desculpa, Carlos Braide. Carlos Braide. Antônio é o ex-prefeito parente, de ex-prefeito de Santa Luzia. Santa Luzia. Então, o Carlos é muito amigo do meu irmão e é o que é o pai do Braide. Parece que eles têm uma divergência, mas isso é problema deles, de família. É bom a gente ficar do outro lado da rua. É porque, Eduardo, eu às vezes desconfio dessa história de divergência. Eu acho que é meio para fora. Sim. Agora, o Eduardo, ele é muito fechado hoje em dia. Ele mudou muito, eu achei ele muito fechado nas decisões. Então, ele não compartilha. E também o pai tinha outra postura, outro tipo de relação. Então, alguns amigos do pai, que o pai chegou, eu vou dizer, até conversar para que apoiasse o Eduardo não quis. Porque eles têm visões de política diferentes. Eu acho que na relação de pai e filho não tem problema nenhum. Na visão política é que eu observo que eles têm divergências. E eu tenho a impressão que o filho está mais certo, porque o pai foi só estadual e o filho foi prefeito, foi federal, estadual. E está aí o governo. E tá aí como um dos candidatos, dos principais candidatos ao governo. Sem dúvida. Sidônio, sobre a questão do Josimar já ter, antes disso, o Josimar é um cara de muito compromisso, uma pessoa de muito compromisso, muita palavra. Eu já me relaciono com o Josimar há muito tempo. Então, o Josimar, eu acho que uma das coisas que fez ele crescer na política é o seguinte, é a palavra. Ele fez um acordo com você, ele deu a palavra dele, você pode estar certo de que não tem problema, não vai ter erro. Vale mais do que um contrato assinado. Né? E olha que o Josimar, eu falo tudo isso dele, ele nunca aceitou vir aqui me dar uma entrevista. Nem Detinha. Mas eu convivi com ele e sei desse perfil dele. Antes do teu lançamento, ele já tinha feito compromissos com algumas bases do PL. Sim. De escolher dois candidatos, outros candidatos ao Senado. Isso te traz algum desconforto ou tu já sabia e assumiu essa posição sabendo dessa questão dele, desses compromissos dele? Não, isso não me traz desconforto nenhum. É como eu te disse, eu sou candidato do Maranhão e foi conversado tudo isso. Todos os compromissos que o Josimar fez comigo, com o Ildemar, com o Ulisses e com todos de Açailândia, de Imperatriz, ele cumpriu. Eu não conheço nenhum candidato lá. Outro dia, eu conversando com o Sebastião Madeira, que é da oposição e é candidato a deputado, e ele, Sebastião Madeira, falou, falam isso e aquilo do Josimar. Tudo que ele fez comigo, ele cumpriu. E com nós também. Então, foi conversado isso, e ele colocou na mesa isso. Olha, está acontecendo isso. Eu terei candidato a deputado estadual e a federal e tal. Eles podem não apoiar algum nome que vocês escolherem, mas nós vamos estar juntos. Então, nós não temos nada que reclamar. O que nós temos é que agradecer a ele pelo apoio que ele tem nos dado. Sidônio, voltando aqui à vice do Braz, teve muito, nas vésperas, teve muita especulação dos nomes que seriam.
Certo, sem Um dúvida. dos nomes que mais apareceu e que naquele momento eu observava, eu achava que poderia ser, era não era o do Ulisses, mas alguém da tua família, Foi da esposa do da esposa Ulisses. do É, Ulisses, né? Porque eu acho que isso, eles pensavam numa composição isso, com uma mulher. isso. Tu tens conhecimento? Teve algum diálogo? Teve alguma conversa? Ou era só fofoca de política? Não, teve essa conversa, o nome dela é Érica Lira, é a esposa do Érica, Ulisses, exato. Érica Lira. Ela é uma pessoa muito ligada ao negócio de Imperatriz, porque ela é muito dinâmica, ela é pecuarista, tem a propriedade dela, ela é comerciante Imperatriz, ela é da associação comercial junto com o Glenn, e foi sugerido o nome dela. Mas eu não posso te afirmar nem se foi feito o convite ou não. Isso foi dentro do sindicato rural lá de Imperatriz, foi ventilado isso. E eu não sei se ela aceitaria também, tá entendendo? Entendi. E isso dependeria muito do diálogo com ela, eu não tenho essa informação para dar. Agora, se tivesse escolhido, teria um excelente nome, porque ela é muito dinâmica. Eu quero primeiro pedir perdão a Érica, porque ela não, por causa da minha falha de memória, até porque ela já me recebeu Aham, e com o Ulisses na isso, casa deles, isso. que por sinal Não, eu, ela é foi extremamente simpática isso. e receptiva. Então eu queria agradecer mais uma vez o café da manhã lá, que Pronto, além de tudo você tava gostou isso. demais. E ela poderia ter sido vice de qualquer um candidato do Maranhão que não faria o menor problema. Por quê? Porque ela é trabalhadeira e é dinâmica. Sidônio, e São Luís, tu tens alguma estratégia para cá de buscar apoio, de lideranças, de tudo para tentar colocar teu nome mais em evidência aqui? Porque é o maior eleitorado Sim, importante que tem. Eu acho que talvez uma ligação com os bolsonaristas daqui, porque eu acho que sim, quem for bolsonarista mesmo, quem se auto-intitula bolsonarista, o candidato que ele teria que apoiar é você. com Porque certeza. hoje é claro que eu só vejo um candidato Com esse com perfil. esse perfil. Tens alguma estratégia para cá? Tem conversas? Tem. É assim, você falou aqui no início de hoje que a mídia é muito importante, né? E eu estava numa reunião ali agora, na Emirante, com o Roberto Rocha, e lá no diálogo foi falado hoje do poder que tem o celular, que é impressionante. A princípio, nós estamos mantendo o diálogo, estou ligando em todos os candidatos a deputado estadual, a deputado federal do PL, conversando com todos. E como nós estamos aqui em São Luís e eu devo estar aqui até a segunda, eu quero ter algumas reuniões com alguns, para colocar, para falar primeiro quem sou eu, né? Porque o cara está nos apoiando, pedindo voto, senador, e a gente precisa mostrar a cara. Como a eleição só começou praticamente dia domingo passado, agora, né? Então, foi muito novo. E nós estamos nisso, tem mais 50 dias de campanha, mas nós queremos, durante esse período, não só conversar com todos eles, como aproveitar o horário eleitoral que você falou, e o nosso é grande, tá Sim. entendendo? O Maranhão, nós não temos como ir nos 217 municípios do Maranhão, apesar de eu conhecer mais de 100 municípios do Maranhão, eu não posso sair andando por aí, porque não vai render muito. Mas eu quero conversar com todos os candidatos a deputado estadual, deputado federal, falar dos nossos objetivos, do que nós temos em mente e ouvidos, porque o diálogo é uma via de mão dupla. Sim. A gente leva informação e recebe informação. Por isso que eu valorizo muito a educação. Por quê? Porque ser professor é um negócio muito grato. O cidadão, quando vai para uma aula, vai para uma classe da aula, ele vai levar conhecimento e é tantas perguntas que ele vai ouvir que ele vai trazer conhecimento também. Quem foi aluno sabe disso, como é que é. É muito importante. E eu sempre, nas minhas oportunidades que eu tenho para falar, eu falo muito disso, da educação.
Rogério, eu sou filho de um pai cego. Meu pai teve 19 filhos com a minha mãe. Morreram 3 e ele criou 16. Só estudou e formou os últimos 5. Os outros não estudaram. Mas o meu pai sempre foi do trabalho, da roça. Meu pai não sabia escrever nem ler, e nem a minha mãe. E meu pai ficou cego quando o 6º filho nasceu. Portanto, ele nunca me viu. Meu pai nunca me viu. Bom, eu nasci, ele não me viu, ele morreu e ele nunca me viu. Mas ele foi um guerreiro. Pensa num homem com a visão do mundo interessante, apesar de ser cego. Porque ele conseguiu dar aos filhos algo importantíssimo, que era a vontade de trabalhar e progredir. Nós viemos de Minas Gerais em 69, num caminhão pau de arara, parando para fazer o almoço e a janta na estrada. E fomos parar em Imperatriz, naquela região. E de lá para cá a gente tem prosperado, graças a Deus, graças a Ele. Bastante. Exatamente. Graças a Deus. Mas tem uma questão que eu acho que favorece a direita, na minha opinião. O Laércio, na eleição passada, ele queimou minha língua, porque eu nunca imaginei que uma pessoa que viesse lá de São Pedro dos Crentes conseguisse ser o segundo mais votado em São Luís. Sim. Mas eu acho que o poder disso aqui É enorme. é enorme. E eu vou lhe falar uma coisa. Eu converso muito, me relaciono com todos os segmentos, mas, na minha opinião, a direita comunica muito melhor nas redes sociais, tem muito mais interação Sim. do que a esquerda. Eu também penso assim. Então, eu acho assim, que é uma ferramenta muito importante para a tua campanha. Sim. E acho que ela é... Se a gente for pensar, no passado, a política sempre foi dominada por quem dominava os meios de comunicação. Sim. Isso agora mudou. Sim. Ó, eu vou te dar um exemplo. O Eduardo Braide. Ele vai dar a primeira entrevista para a televisão hoje. Né? Hoje é dia 20, né? Isso. Ele vai me dar uma entrevista às 18h30 na Band de Eleições. Mas é a primeira dele. Independente disso, ele aparece como um dos favoritos, usando só a mídia, porque ele não usa, ele praticamente não usa a mídia tradicional. Então aí mostra o poder que tem hoje as redes sociais. Eu reconheço isso. E eu não tenho dúvida nenhuma. A direita comunica muito melhor, tem muito mais interação. E eu vejo quando eu entrevisto alguém de direita, tem muito mais visualização, Sidônio. Com certeza. Muito mais visualização. Disso. É impressionante. O pessoal até brinca o seguinte: tá levando gente de direita, eu digo, porque dá mais visualização, meu amigo. Então eu preciso disso aqui. Logo que saiu o meu nome, eu assisti no celular uma entrevista sua. Ele falou: olha, o candidato, o PL vai ter candidato, é lá de Açailândia, e o cara é de direita, Eu vi. E fica aí, olha, para ter uma ideia, eu fui deputado 2 vezes, fui secretário de Estado. Hoje em dia, eu sou mais conhecido por causa do programa que a gente fez, esse podcast, por causa da internet, do que quando... Tem um monte de gente que eu fui deputado 2 vezes e não sabe que eu fui deputado. Pronto. E assim, modéstia à parte, eu não era baixo clero. Pronto. Eu fui primeiro secretário, eu fui presidente das comissões mais importantes, eu fui líder de um governo durante 4 anos. Mesmo assim, me conhecem mais pela internet do que quando eu fui deputado. E é engraçado, assim, em locais que eu fazia política, eu fui agora. Já não me chama mais de Rogério Cafeteira. Só me chama de Café Quente. Café Quente. Mas, Sidônio, eu sei que tu tem compromisso. E, assim, eu queria primeiro deixar aberto aqui esse espaço para você. A qualquer momento que você queira vir, você já está convidado. E na hora que você tiver uma oportunidade, tiver um tempo, se você for ficar até segunda, eu queria lhe convidar para participar do Band de Eleições. Beleza. Que é ao vivo, 18h30. É só a gente alinhar com a sua agenda, que você já está convidado. Muito obrigado. Eu quero agradecer você, quero agradecer
o momento de vocês nos ouvir e reiterar mais uma vez, Rogério. Nós, você que está me ouvindo, aqui do Maranhão, vamos mudar a história do Maranhão. Precisamos evoluir. Nós precisamos um estado rico igual esse. Qual estado do Brasil que tem um Barreirinhas, um dos lugares mais bonitos desse país? Um estado riquíssimo, com muita gente. Vamos mudar isso. E para nós mudarmos isso, nós não podemos pensar que só os políticos mudam. Quem tem que mudar somos todos nós. E o berço para mudar isso é a educação. Quando eu falo de educação, eu não estou falando de livro, não. Está entendendo? Porque o livro, a matemática, a biologia, a química, a física, tudo isso faz parte. Mas a educação de tudo, de todos nós, dos pais, dos familiares, tudo isso precisa mudar essa história do Maranhão. Nós não podemos ficar desse jeito e ficarmos ouvindo o que estão falando da gente. Esse pejorativo que nos atribui. Nós precisamos mudar isso. E é isso que eu quero do Maranhão. Eu quero ver todos bem. Eu não quero ir embora do Maranhão. Eu vim para o Maranhão e crio a minha família aqui. Tenho 2 filhos, os 2 são médicos. E quero ser importante agora para algumas pessoas que estão perto de mim. Se possível, todos. Né? Porque eu consegui que os meus filhos formassem e ajudo sempre as pessoas que estão perto de mim, mostrando para eles a importância, principalmente, do objetivo de ir para a escola, das crianças. Às vezes o cidadão nasce com um dom. Ele nasce com o dom de ser cantor. Ele consegue sobreviver. Ele nasce com o dom de ser jogador de futebol. Ele consegue sobreviver. Mas eu conheço um dom que o cara pode ter que ele vai vencer em qualquer situação. É o dom dos livros. É ir para a escola e estudar e aprender. Ninguém te rouba isso. Ninguém te toma isso. E é isso que eu quero para os jovens do Maranhão. Muito obrigado por você me dar essa oportunidade. Te agradeço demais a sua presença aqui, Sidônio. Mandar um abraço e que o Ildemar se recupere o mais rápido possível, né, do acidente que ele teve. Passou obrigado. 7 meses que tu estava me contando. Exatamente. Mas se Deus quiser, se Deus protegeu ele naquele momento de ser salvo, com certeza também vai ajudar para que ele tenha uma recuperação total e, se Deus quiser, o mais rápido possível. Mande um abraço meu para o Ulisses. Obrigado. E agora, Ulisses, quando eu for lá, eu queria só para repetir o café da manhã de lá. Da Érica. Da Érica, da dona Érica, da dona Érica. Agora não esqueço mais. Tá certo. Então, muito, muito, muito bom de lhe receber aqui. Lhe desejo sucesso. Obrigado. Né? E uma boa sorte na campanha. E acho o seguinte, você falou uma coisa que é importante. O Maranhão não é pobre, o Maranhão é rico. O que nós temos que trabalhar é o seguinte, para que essa riqueza seja melhor distribuída, sim, que as pessoas tenham mais oportunidades. E elas só vão ter mais oportunidades, como tu falaste, interagindo e se capacitando e com educação. Exato. Porque senão nós vamos continuar sendo ricos, vamos continuar sendo grandes produtores, mas na hora que você vai buscar um técnico, um especialista, você não tem aqui. A gente tem que buscar fora. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Meu amigo, obrigado. Foi um grande prazer lhe receber. Prazer nosso. Pessoal, encerra aqui mais um podcast Café Quente. Muito obrigado pela audiência e continue interagindo conosco.